Nunca imaginei que minha vida fosse tomar um rumo tão inesperado. Há 10 anos, passei por um momento de grande pressão financeira. Minha empresa anterior havia fechado as portas, e sem perspectiva de conseguir novo emprego rapidamente, as contas começaram a se acumular como uma tempestade pronta para desabar sobre minha família. Temendo pelo nosso futuro, aceitei um trabalho clandestino, algo cujas consequências não me eram totalmente claras. Engajei-me em atividades ilegais que me garantiam uma quantia considerável de dinheiro, mas que exigiam sigilo absoluto. Ainda me lembro daquele primeiro dia. Fui levado a um armazém anônimo, onde encontrei um grupo de pessoas igualmente desconfiadas e guardadas. Nos foi dito que a natureza do trabalho não poderia ser revelada, nem para nossos familiares mais próximos. A proposta era arriscada, mas as recompensas financeiras, praticamente irresistíveis. Durante muitos meses, executei tarefas que jamais admitiria em voz alta. Cada retorno ao lar parecia um alívio curto de uma realidade que não me pertencia mais. Clara, minha esposa, e nossos filhos, Lucas e Sofia, não faziam a menor ideia do submundo perigoso que eu frequentava. Para todos os efeitos, eu tinha encontrado um emprego estável, que apenas exigia muitas horas extras e viagens constantes. A mentira, embora necessária, vinha colando um peso substancial ao meu peito. Chegava em casa todas as noites exausto, tanto física quanto mentalmente, mas exibia um sorriso convincente. Era a felicidade dos meus filhos e Clara que davam sentido aos meus sacrifícios diários. Os anos foram passando e as dívidas desapareceram, substituídas por confortos e luxos que jamais havíamos experimentado antes. Compramos uma casa maior, um carro novo, viagem para o exterior, e eu pude proporcionar uma educação de qualidade aos meus filhos. Vê-los prosperar era a maior motivação para continuar. Apesar do crescente sucesso, a sombra do meu segredo sempre estava comigo, pairando como uma tempestade iminente. Às vezes, à noite, quando Clara já estava adormecida, deitava acordei olhando no teto, questionando as escolhas que fizera. Saberia ela compreender as razões por trás da minha decisão? E se descobrisse, poderia perdoar-me por construir nosso sonho sobre um alicerce de mentiras? Haveria um ponto de retorno, um caminho pelo qual eu poderia começar a contar a verdade e sair limpo dessa vergonha? Essas dúvidas martelavam meu cérebro sem trégua. Fomos construindo uma vida de aparências, onde por fora éramos a família exemplar, mas por dentro, eu vivia com o eterno medo de ser descoberto. A cada novo dia, eu confirmava essa duplicidade, garantindo que nossa segurança e bem-estar estivessem sempre intactos. Mas um desmoronamento parecia cada vez mais inevitável. Manter controle da situação demandava vigilância constante, algo que comecei a perceber, já não era mais sustentável. E assim, naquela dualidade de papéis e emoções, continuei a caminhar, espreitando cada curva, atento a qualquer indício de ameaça, segurando firme no invisível fio que sustentava minha família e meu coração. Fico feliz em desenvolver mais da história. Caso queira mais detalhes ou adicionar outra camada à trama, estou à disposição. Algo mais que gostaria de explorar ou aprofundar. A cada novo amanhecer, o peso do meu segredo tornava-se mais tangível. Nossos filhos, Lucas e Sofia, viviam uma infância que eu nunca poderia ter imaginado para mim mesmo. Cada riso, cada brinquedo novo, e cada momento sem preocupação eram alicerçados em uma mentira colossal. Clara, sempre vigilante e amorosa, notava minha ausência um tanto quanto frequente, mas preferia acreditar na estabilidade que eu dizia nos prover. Mantivemos um bom equilíbrio, ou pelo menos, assim parecia. Todas as manhãs eu saía para o trabalho. A rotina bem ensaiada de beijos de despedida e o som da porta se fechando. No entanto, ao contrário de muitos que iam para escritórios e fábricas, meu destino era uma série de locais sombrios e encontros sigilosos. Passava o dia vivendo uma dualidade surreal onde, por um lado, transacionava em mundos obscuros e perigosos, e por outro, ao voltar para casa, era o pai e marido dedicado, disposto a participar das mais triviais atividades familiares, como ajudar Lucas com a tarefa de matemática ou brincar de bonecas com Sofia. Sempre que passávamos por períodos financeiros difíceis, eu me lembrava do porquê estava fazendo aquilo. A sensação de pânico e impotência, quando não havia mais recursos para comprar comida ou pagar o aluguel, me assombrava. Vivíamos agora uma vida sem privações, e pela primeira vez, sem aquela constante angústia. Todavia, a divisão entre o que era correto e o que não era, ficava cada vez mais turva em minha mente.
Cada novo benefício que trazia para nossa casa parecia carregar consigo um peso invisível. As férias em família eram o melhor e o pior dos momentos para mim. Estar com Clara, desfrutando de praias desertas e dias ensolarados, era um alívio maravilhoso. Ver os olhos de Lucas brilhando enquanto pescava com seu pai, e o riso contagiante de Sofia construindo castelos de areia, era o que me fazia persistir. Ainda assim, a culpa se infiltrava até nesses instantes, um lembrete constante de que essas memórias estavam sendo construídas sobre uma fundação frágil e volátil. Clara, confiante em nossa aparente prosperidade, nunca questionou profundamente onde eu estava conseguindo recursos para pagar todas essas experiências luxuosas. Dizia a si mesma e aos outros que, com muito trabalho e dedicação, construímos nosso caminho para cima. No fundo de sua alma, talvez quisesse acreditar no que eu dizia. E eu, imerso na minha teia, fingia uma segurança indefinida para garantir que continuássemos vivendo o sonho. A dualidade entre um provedor e um criminoso estava se tornando insustentável. Quando olhava para o futuro de nossos filhos, via incerteza. Onde havia esperança de um caminho claro, agora existiam sombras. As noites tornaram-se um campo minado de pensamentos. Deitado ao lado de Clara, sentia a necessidade de confessar, de contar a verdade sobre a origem daqueles benefícios que desfrutávamos, porém o medo de perder tudo que conquistei em prol de nossa família me mantinha em silêncio. Os olhares inocentes de Lucas e Sofia eram talvez o pior peso que carregava. Saber que eu potencialmente estava preparando um futuro onde minha verdade fosse descoberta por eles algum dia, me deixava apreensivo. Por quanto mais tempo essa mentira seria sustentada? E a que custo? Assim, cada dia foi somando. Me segurava nos pequenos momentos de genuína alegria que compartilhávamos como família, no conforto de nossa casa, e tentava acreditar que estava fazendo o melhor que podia. Mas no fundo, sabia que essa tempestade de segredos não poderia perdurar para sempre. Gostou desse desenvolvimento? Algo específico que gostaria de aprofundar ou esclarecer mais? Estou à disposição para continuar essa jornada com você. Era um entardecer de janeiro aparentemente comum. Clara, como de costume, limpava a sala enquanto os filhos faziam suas tarefas. Eu estava no escritório, revisando alguns documentos sigilosos, quando ouvi a voz de Clara chamar meu nome com uma seriedade que me gelou a espinha. Desci as escadas rapidamente, meu coração batendo descompassado. Clara estava de pé, segurando um envelope amarelado que eu reconheci imediatamente. Era algo que eu havia guardado há anos, esquecido entre papéis velhos, achando que nunca seria descoberto. Que papel é esse, Mauro? Porque está assinado por você e menciona uma empresa que eu nunca ouvi falar. A tensão em seu tom era inconfundível, uma mistura de choque e desconforto. Tentei enquadrar uma explicação rápida, mas as palavras saíram tropegas e desencontradas. Senti o chão fugir sob meus pés. Clara, eu posso explicar, comecei, mas sabia que qualquer coisa que dissesse poderia apenas complicar ainda mais a situação. Sua expressão traía um misto de incredulidade e dor. Nessas situações, Clara sempre demonstrou calma, mas desta vez seu olhar vacilou entre mágoa e desconfiança. O que mais esteve escondido todos esses anos, Mauro? O que eu não sei sobre nossa vida? As perguntas dela perfuravam minha defesa como lanças. Lucas e Sofia tinham curiosidade estampada nos olhos, percebendo que algo sério estava acontecendo. Com um movimento sutil, Clara pediu que fossem para seus quartos, preservando-lhes de qualquer exposição à tensão crescente. Eu sabia que o momento para contar a verdade havia chegado. Sentei-me no sofá, cabelos desgrenhados, suspirei profundamente e convidei Clara a sentar-se ao meu lado. Por favor, sente-se. Preciso te contar algo, minha voz tremeu ao falar. Os três estavam ansiosos por explicações, mas era só Clara, nossa sala vazia e eu agora. A tempestade de 10 anos de segredos estava preparada para despejar-se sobre nós. Contei-lhe sobre o trabalho clandestino que envolvei-me, os perigos que enfrentava e os riscos tomados em nome da segurança e bem-estar da nossa família. Cada palavra que saía de minha boca soava como uma faca cravada em nosso passado e presente. Esperava uma tempestade de raiva, uma enxurrada de reprovação, mas Clara permaneceu em silêncio. Um silêncio aterrador e pesado. Seu olhar, carregado de desilusão, buscava respostas no vazio. Mauro, Clara finalmente quebrou o silêncio,
você se engajou em atividades ilegais durante todos esses anos, arriscando a nós e a você mesmo, e nunca achou adequado me contar. Sua voz estava baixa, impregnada com um amargor doloroso. Senti-me forçosamente exilado, mesmo estando na nossa casa. A atmosfera tinha se transformado. Clara, a pessoa em quem eu confiava e para quem prometi lealdade incondicional, estava ferida pela minha própria ação. Levantou-se devagar e balançou a cabeça, antes de sair da sala, deixando-me na companhia da dor e do arrependimento. Nos dias que se seguiram à revelação, Clara evitava qualquer tipo de contato. A casa que antes era pulsante de vida familiar agora estava imersa em uma densidade sufocante. O silêncio entre nós tornou-se quase insuportável, perdurando como a sombra de um elefante invisível no quarto. Passávamos por nossas atividades diárias como se estivéssemos pisando em areia movediça, cada passo mais pesado que o anterior. Se eu ponderava em uma direção, tentando imaginar uma forma de remediar a situação, a única resposta clara era que nada seria como antes. Minha lealdade tinha sido demolida, e a credibilidade que antes sustentava nossa convivência estava em destroços. Dúvidas surgiam a cada pensamento: será que ela poderia me perdoar um dia? E nossos filhos, como reagiriam ao saber deste sombrio capítulo em nossa vida? Cada confronto emocional que Clara e eu enfrentávamos parecia uma batalha perdida. Era como se estivéssemos navegando num mar de incertezas, tentando encontrar terra firme em um oceano revolto. Tentei me aproximar dela, buscar uma forma de restaurar nossa comunicação, mas a barreira que se ergueu entre nós parecia quase intransponível. A verdade havia sido revelada, mas ao contrário da esperada alívio, trouxe uma avalanche de sensações adversas. Claridades nas vidas de nossos filhos continuavam, mas no fundo sabíamos que aquela visão de família perfeita tinha sido completamente despedaçada por um segredo que parecia indissociável do próprio conceito de traição. Nosso lar era o mesmo fisicamente, mas cada objeto, cada canto parecia carregar a sombra do choque recente. Clara talvez quisesse que isso fosse um pesadelo do qual ela acordaria em breve. Infelizmente, ambos sabíamos que estávamos lidando com uma realidade que mudaria nossas vidas para sempre. Espero que tenha gostado dessa versão mais desenvolvida. Gostaria que eu continuasse essa história ou ajudasse com outro tema. Afinal, a diretora do filme ou do romance é você. Sentar com Clara e contar tudo que guardei em segredo por tantos anos foi, sem dúvida, o momento mais difícil da minha vida. A cada palavra que saía da minha boca, sentia como se um peso fosse gradualmente se levantando do meu peito, apenas para ser transferido para as costas dela. Parte de mim desejava que após a confissão, surgisse algum alívio, mas a cada detalhe narrado, a ausência do perdão de Clara ficava mais evidente. Clara, quando perdi meu emprego há 10 anos, nosso mundo desmoronou de uma hora para outra. Fui abordado com uma proposta estranha, misteriosa, desonesta, na verdade. Meu tom era vacilante, e Clara apenas assentia, incentivando-me a continuar sem desviar o olhar. Prometeram-me dinheiro, uma quantia que resolveria todos os nossos problemas. Mas tinha seu preço. Eu aceito que deveria ter contado desde o início, mas achei que era a melhor forma de mantê-los seguros, evitando preocupações desnecessárias. Clara ouvia em um silêncio ensurdecedor. Via nos olhos dela a batalha interna entre a raiva e uma mágoa profunda. Ao concluir a história, esperei um confronto de emoções, gritos, lágrimas. Em vez disso, Clara simplesmente se levantou, com os olhos cheios de tristeza. Estou absolutamente arrasada, Mauro. Como pôde carregar este fardo sozinho e, ainda assim, esperar que nossa vida seguisse dentro da normalidade? Clara soltara as palavras quase sussurrando, o que doía ainda mais. Sem dizer mais nada, saiu da sala e, pela porta que se fechará atrás dela, pude ouvir-se o som agonizante do meu próprio coração se partindo. Nas semanas seguintes, nossa convivência tornou-se precária. Dividíamos o mesmo lar, mas habitávamos mundos completamente diferentes. Tornamo-nos estranhos sobre o mesmo teto. Clara permaneceu em silêncio, atravessando os dias como se fossem um borrão, enquanto se esforçava para processar a avalanche de informações com que a bombardeei. À noite, ouvia-a chorar sozinha no quintal, e cada lágrima caía no meu coração como ácido. Passei aquelas noites em claro, agonizando sobre as consequências de minhas decisões, ponderando sobre uma possível forma de restituir a confiança perdida. Os olhares furtivos que trocávamos eram carregados de desilusão e incertezas.
Sabíamos que nosso casamento, nossa família, precisava de algo mais forte que a simples vontade de continuar. Foi então que Clara decidiu que precisava de espaço. Expressou de maneira clara que só poderia começar a processar tudo aquilo estando temporariamente longe de mim. Ela se mudou para a casa de sua irmã, e aquele momento me deixou verdadeiramente introspectivo. Me forcei a persistir com esperanças desgastadas, acordando para um ressurgir após um longo período de dor. Tentava encontrar formas de preencher o vazio deixado pela partida de Clara. Seus espaços na casa, como seu cheiro pelas roupas no armário, tornaram-se uma dolorosa lembrança de sua ausência. Continuava cuidando e estando presente para nossos filhos, tentando mantê-los alheios ao peso do meu erro. Porém, nas entrelinhas, sabiam que algo estava errado, e doía ainda mais sustentar aquela fachada por eles. Durante o tempo em que Clara esteve fora, me dediquei a construir um caminho de redenção. Tomei medidas para desvincular-me de qualquer atividade ilegal. Trabalhei em reorganizar minhas prioridades e destacá-las a partir de um novo ponto de vista. Busquei apoio emocional e aconselhamento para lidar melhor com as feridas que causei, e, acima de tudo, preparei-me para reconquistar minha esposa e restaurar nossa vida. Os dias pareciam intermináveis, mas, eventualmente, Clara retornou. Quando entrou pela porta, com a expressão tímida e cautelosa, meu coração saltou ao vê-la. Abri um sorriso sincero, como se aquela pequena fresta de esperança fosse tudo o que precisasse para começar nosso processo de cura. Com lágrimas nos olhos, nos reencontramos no meio da sala, silenciosos, sob as luzes amareladas de uma noite nublada. Espero que tenha gostado desse desenvolvimento. Gostaria de continuar com o próximo capítulo ou tem outro tema em mente? Prefiro seguir suas orientações para que a história mantenha a autenticidade da sua visão. Naquele primeiro reencontro, Clara e eu soubemos, sem precisar dizer uma palavra, que nosso relacionamento jamais seria o mesmo. Havia amor, ainda, mas ele estava oculto sob camadas profundas de mágoa e desconfiança. Clara decidiu voltar para casa, ciente de que a jornada pela reconstrução seria longa e dolorosa. A casa, antes pulsando de vida familiar, agora era um campo de batalha silencioso onde cada passo precisava ser cuidadosamente medido. Os primeiros meses foram difíceis. Conversávamos pouco, e nossos diálogos eram cautelosos, enredados em uma delicada dança para evitar tocar nas feridas abertas. Clara mantinha um olhar distante, e eu me esforçava para mostrar que estava disposto a mudar. Comecei a frequentar sessões de terapia e grupos de apoio, em busca de orientação sobre como lidar com os erros que cometi. Clara, por sua vez, também buscava ajuda para processar suas emoções e encontrar uma maneira de perdoar. Lucas e Sofia, perceptivos como sempre, notaram a tensão. Tentamos, o máximo que podíamos, protegê-los das consequências de nossas ações. Mas a realidade não permitia que construíssemos muros altos o suficiente para escondê-los de tudo. Eles tinham perguntas, queriam entender o que estava acontecendo, e embora nossos corações doessem, optamos por ser honestos de uma forma que conseguissem assimilar. Conversamos com eles, explicando que papai fez escolhas erradas na tentativa de proteger nossa família e que, agora, estávamos tentando corrigir tudo. Hesitação permeava cada dia. Clara manteve distância emocional, enquanto eu tentava mostrar que estava comprometido em reviver nossa relação, desta vez sem mentiras. Terapeutas aconselharam que fosse o momento para juntos construirmos uma nova base. Cada sessão expunha mais de nossos sentimentos ocultos e nos fazia confrontar as realidades que antes evitávamos. Então veio o ponto de virada. Uma noite, após uma intensa discussão em que pesamos tudo o que estava em jogo, Clara desabou emocionalmente. Mauro, quero confiar em você novamente, mas esta infância que construímos para nossos filhos foi contaminada por mentiras. Como posso reconectar-me com o nós se não mais sei quem você é? Sua voz trêmula carregava toda a dor acumulada ao longo dos anos. Finalmente, percebi o quanto precisava mudar não apenas para quem estava ao meu redor, mas para mim mesmo. Comecei a fazer parte de uma rede de apoio a pessoas que, como eu, precisavam redirecionar suas vidas postas em caminhos tortuosos. Trabalhei incansavelmente para mostrar que estava comprometido em tornar-me uma pessoa melhor. Clara viu meu esforço e, lentamente, com o passar dos meses, decidiu dar-nos uma nova chance. Foi um caminho gradual, restabelecendo confiança através de ações e transparências. As cicatrizes ainda estavam lá, profundas e dolorosas,
mas acreditávamos que a cura era possível. Começamos a compartilhar mais momentos juntos, redescobrindo a importância da comunicação sincera e honesta. O processo foi gradativo, mas eventualmente conseguimos vislumbrar um futuro juntos novamente. Clara, aos poucos, permitiu-se confiar em meu desejo de mudança. Buscamos um novo começo, uma nova rotina onde ambos poderíamos construir algo baseado na verdade. Ainda havia resquícios do passado, mas decidimos focar naquilo que faríamos no presente e no futuro, para que nossas novas memórias não fossem ofuscadas por erros antigos. Anos se passaram e, entre altos e baixos, finalmente conseguimos encontrar um equilíbrio frágil, mas valioso. Nossos filhos cresceram, adultos conscientes dos desafios que enfrentamos juntos e do valor imensurável da honestidade. Clara e eu sabíamos que jamais seríamos os mesmos de antes, mas estávamos comprometidos em construir um novo nós, nas bases daquele amor inabalável que, apesar de ferido, sobreviveu à tempestade. Esse compromisso nos uniu de uma forma nova e inesperada. Nossa história, cheia de dor e arrependimento, também trouxe consigo redenção e esperança. Nossas vidas haviam mudado para sempre, mas sabíamos que, para seguir adiante, precisávamos aceitar o passado, aprender com ele e, acima de tudo, nunca esquecer os valores que realmente importam. Permanecemos juntos, a despeito de todos os desafios, crescendo e aprendendo a cada dia. Compreendemos que o amor, na verdade, não era apenas um sentimento, mas um compromisso diário de se entregar e confiar. E assim, seguimos, ressignificando nossas trajetórias, acreditando que o pior estava superado, e que o melhor ainda estava por vir. Espero que tenha apreciado o desfecho dramático. Tem mais alguma história ou tema em mente que você gostaria de explorar? Estou aqui para ajudá-la.